Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. O tema da aula de filosofia de hoje é a questão do conhecimento, o que intelectualmente ficou conhecido como campo da epistemologia. Palavra essa que vem assombrando vocês desde o início do ano. Esse campo de saberes busca resolver três questões essenciais. O que é conhecimento? É possível o conhecimento? E mais não menos importante, qual é o fundamento do conhecimento? Vamos responder a essas questões na aula de hoje. Vem comigo! Desde os primórdios da filosofia, os pensadores gregos tentavam responder o que é conhecer e se convencionou aceitar o conceito idealizado por Aristóteles. Conhecer é representar o real, ou, como diria Rorty, conhecer é representar cuidadosamente o que é exterior à mente. Nesse processo, dois elementos são cruciais, o sujeito conhecedor e o objeto cognoscente. Sendo assim, conhecimento também pode ser visto como fruto da relação entre esses dois elementos. O sujeito, que quer conhecer, que busca o conhecimento, e o objeto a ser conhecido. Na relação entre sujeito e objeto, seria o indivíduo capaz de alcançar a verdade? Quanto à possibilidade do conhecimento, duas vertentes se apresentam em completos opostos, o ceticismo e o dogmatismo. Segundo o ceticismo, é impossível ao homem, mesmo enquanto animal racional, conhecer a verdade. Na contramão, o dogmatismo postula a ideia de que é completamente possível ao homem chegar ao conhecimento da verdade. Trocando em miúdos, o ceticismo, dividido em duas correntes, absoluto ou relativo, postula a dúvida, o questionamento, a impossibilidade do homem de alcançar a verdade. Na sua vertente absoluta, também descrita como pirronismo, porque o filósofo grego Pirro foi um de seus principais postulantes, entende-se que a verdade não existe. Se existisse, não poderíamos conhecê-la, e se pudéssemos conhecê-la, não poderíamos comunicá-la aos outros. O ceticismo absoluto é amplamente criticado por duas razões. A primeira, por ser algo extremamente radical, à medida que nega completamente a capacidade de conhecer a verdade por parte do homem. Em segundo lugar, porque a mesma se mostra como contraditória ou paradoxal. À medida que define a inexistência da verdade, ela já postula uma verdade universal, a de que o homem não será capaz de alcançar o saber. Na sua versão mais moderada, o ceticismo é descrito como relativo, negando parcialmente a possibilidade do homem de conhecer a verdade, entendendo que o homem pode sim chegar a uma ideia próxima do que seria o real. Essa ideia é conhecida como fenômeno. O ceticismo relativo parte do pressuposto de que ao homem é possível conhecer em parte, e essa parte possível de alcançar é a aparência, enquanto a essência, na descrição grega, o noumeno, seria ao homem inalcançável. Pelo fato de entender que o homem pode conhecer apenas uma parcela da verdade, essa vertente também é descrita como probabilista, ou seja, postula que nosso conhecimento é incapaz de atingir a totalidade, a certeza total das coisas, podendo tão somente alcançar uma verdade provável. Daí, probabilista. Em outro extremo, apontando para a intensa probabilidade do homem conhecer a verdade, temos a vertente dogmática, também seccionada em duas partes, o dogmatismo ingênuo e o dogmatismo crítico. O primeiro está presente no senso comum, conhecimento recebido por meio da tradição, que não tem nenhum vínculo com a cientificidade. Do senso comum, o dogmatismo ingênuo herda a consideração de que a relação entre sujeito e objeto não tem nenhum problema e que o homem é capaz do alcance da verdade, ou seja,
Essa vertente apregoa que, sem grandes dificuldades, o ser humano percebe o mundo tal qual ele é, tanto em aparência quanto em essência. Numa segunda perspectiva, o dogmatismo crítico vai apregoar que é possível conhecer a verdade da mesma maneira, porém com uma ressalva, desde que o indivíduo se debruce sobre o trabalho de buscar o conhecimento, seguindo o método racional e científico, ou seja, apenas um esforço conjugado entre os sentidos e a inteligência levaria o homem a postular ideias verdadeiras. Nesse contexto, o dogmatismo crítico define-se como pragmático, ou seja, aquele conhecimento que associa uma verdade, que entende algo ou alguma coisa como verdade, desde que ele seja comprovável. Define-se como pragmático à medida que considera o conhecimento como resultado de uma operação de pesquisa e investigação, na qual o homem busca solucionar de maneira efetiva os problemas do seu dia a dia, os problemas por ele enunciado. Então, quanto à possibilidade do conhecimento, nós temos essas duas grandes vertentes. O ceticismo, que versa sobre a impossibilidade, que duvida da capacidade do homem de chegar até uma verdade inquestionável, e o dogmatismo, que apregoa a plena capacidade humana de alcançar o conhecimento verdadeiro. Se o homem é capaz de alcançar a verdade, qual é o seu fundamento? A resposta para essa pergunta também deu origem a duas vertentes, descritas enquanto racionalismo e empirismo. Tentando solucionar a problemática, quais são os elementos que servem de base para o conhecimento? Dois importantes filósofos da antiguidade clássica discordaram piamente um do outro. Platão, postulante do racionalismo, e Aristóteles, postulante do empirismo. Segundo Platão, somente a razão humana, trabalhando com os princípios lógicos e racionais, poderia garantir ao homem o alcance do conhecimento verdadeiro. Na contramão dessa ideia, o pensador grego Aristóteles vai postular o empirismo, palavra que deriva do termo empiria, ou experiência, partindo do princípio de que as ideias são provenientes das nossas percepções sensoriais, ou seja, as ideias são construídas de acordo com a interação entre o homem e o seu meio. Enquanto para Platão as ideias pertenceriam intrinsecamente ao homem, ou seja, viriam de dentro para fora, na perspectiva aristotélica, nenhuma ideia viria à mente sem antes passar pelos sentidos. Então, o conhecimento ele faria o caminho inverso, de fora para dentro. Conversaremos mais sobre esses dois pensadores na nossa próxima aula. Obrigada pela atenção.